Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência aqui então ao nosso conteúdo e agora a gente vai falar um pouquinho da parte de time. Esse módulo, ele é um módulo bem complexo, ele é até mais complexo que a folha de pagamento. Então aqui no curso a gente vai ver um pouquinho mais superficial, tá? Mas a gente vai mostrar, vou mostrar aqui os infotipos, as principais transações, como elas funcionam, né? A gente não vai conseguir simular e calcular uma apuração de tempos, porque a gente não tem nem uma interface aqui com catraca de marcação, a gente não tem como preparar o ambiente da forma correta para a gente simular a apuração do time, tá? Mas vai ter bastante coisa legal, tenho certeza que vai ser bastante aproveitado, beleza? Bora lá então? Então, o que a gente tem aqui? A gente começa com os infotipos e transações. Quais são os infotipos que a gente tem? A gente tem aqui o infotipo 3, que é o status de cálculo de folha de pagamento. Apesar dele ter esse nome, ele também é utilizado aqui dentro do módulo de time. É um infotipo que controla as execuções, aí, tanto de folha quanto de time, para a gente não ter execução com retroatividade, estragar o que já está calculado. Então ele é um infotipo que ele controla as execuções, tanto de folha como de time. Então por isso que ele vai aparecer nos dois módulos, beleza? A gente tem o infotipo 7, que é o infotipo de tempo de tratamento, de tempo de trabalho teórico. Você já viu esse infotipo lá quando você acabou de admitir o seu funcionário, você teve que preencher lá o infotipo 7 com o horário do funcionário. O infotipo 50, que aí chama informação de registro de tempo, que é onde eu vou colocar, fazer a ligação entre a matrícula e o crachá do funcionário. Para a hora que ele passar no relógio, eu ter gravado lá o código que faz essa integração aí entre os dois sistemas, né? O sistema de catraca lá do relógio e o time aqui no SAP. A gente tem também infotipo 2001, que é infotipo de ausência. Toda e qualquer ausência relacionada ao funcionário, eu vou lançar aqui no Infotipo 2001. Então, desde um afastamento por doença até, por exemplo, férias, falta, a suspensão de contrato de trabalho que a gente teve agora na pandemia. Então, todo tipo de ausência eu lanço aqui no Infotipo 2001. Beleza? O infotipo 0416 chama compensação de contingente. O que é esse compensação de contingente? É nesse infotipo que eu vou lançar o abono pecuniário. Então, por exemplo, o funcionário vai sair de férias, vendeu 10 dias de férias. Eu lanço 20 dias de férias no infotipo 2001 e 10 dias aqui no infotipo 416. E esses dias eles vão ser abatidos onde? No direito de férias do funcionário. E onde fica cadastrado esse direito de férias? No infotipo 2006, que chama contingente de presença. Esse infotipo ele é o seguinte, ele tem lá o tipo de registro, que é o 01 direito de férias, e a cada mês do funcionário ele vai gerando lá 2,5 dias de direito de férias, que é o direito de férias do funcionário. E quando a gente chega lá ao final de 12 meses, a gente tem 30 dias de férias para o funcionário gozar. Beleza? Então, o direito de férias fica armazenado aqui no Infotipo 2006, contingente de presença. E por último, a gente tem aqui o Infotipo 2011, que é o Infotipos de eventos com registro de horas. É nesse Infotipo que a gente vai ter o cadastro das marcações do funcionário. Então, o funcionário chegou na empresa de manhã, passou o cartão, vai um registro para esse infotipo. Saiu para o almoço, vai outro registro para esse infotipo. Voltou do almoço, outro registro. Saiu à tarde, outro registro. Então, sempre que tem uma marcação lá no relógio de ponto ou na catraca para esse funcionário, vem esse registro para o infotipo 2011 e aí o time, o programa, o cálculo do time é o responsável por calcular e identificar o que se trata aquela entrada. Beleza? Então vamos ver aqui a carinha de cada infotipo. Então esse aqui é o infotipo 3, lá que é o infotipo ele chama status de cálculo da folha de pagamento. Só que aqui embaixo, ó, aqui em cima é a parte de folha. Tá? Nós vamos ver com detalhe aqui na parte de folha. Mas aqui embaixo é onde eu controlo o cálculo do time. Então aqui, ó, o cálculo mais antigo e o cálculo retroativo PDO são os dois campos aqui onde eu travo qual que é a data mais antiga que eu posso calcular para um funcionário. Imagina o seguinte, eu estou implementando o sistema e eu já tenho funcionários lá
desde 1900 e bolinha. Beleza? Ah, quando vai ser o Go Live do meu projeto? Meu projeto vai ser o Go Live agora, 1º de janeiro de 2022. Então, o que vai ter que estar preenchido aqui nesses campos? 1 de janeiro de 2022. Para quê? Porque o sistema não tente calcular time, por exemplo, em janeiro de 2021, em dezembro de 2021. Por quê? Porque eu não vou ter dado correto, eu não vou ter dado hábil para calcular time nesse período. Então eu travo aqui dentro desse infotipo qual que é a data mais antiga de cálculo do time. Então para isso que serve esse infotipo, tá? Para eu controlar as execuções do time e da folha. Beleza? O próximo é o infotipo 7 que a gente já viu. Então aqui é onde eu vou colocar lá a minha regra de horário de trabalho e eu vou colocar aqui o status de gerenciamento de tempos. Ele pode ser 0 quando eu não tenho cálculo. Ele pode ser 1 quando eu tenho cálculo de time e ele pode ser 9 quando ele é uma avaliação teórica. Qual que é a diferença desses três status aqui? O 0 significa que, olha, o sistema, você não vai precisar nem passar por mim. Nem esse funcionário você já desconsidera quando você estiver iniciando o seu processamento. Não precisa se importar com ele. Por quê? Porque ele não vai ter marcação. Beleza? O tipo 1 é o tipo que tem marcação. Então, opa, lá no 2011, no infotipo 2011, esse funcionário vai ter lá as 4 entradas pelo menos por dia, né? Que é entrar a chegada, a saída para o almoço, retorno do almoço e a saída à tarde. Então, ele vai ter. Então, o sistema vai calcular para ele nesse caso. E o tipo 9, que é a avaliação de tempo teórica, é o seguinte, qual que é o horário de trabalho? É das 8 às 12, das 14 às 18. Certo? Então, assim, quando é teórico, eu não tenho marcação, só que eu tenho cálculo para ele. E aí o sistema considera esse horário teórico. Então, quando eu pegar, por exemplo, lá o espelho de ponto desse funcionário, vai estar bonitinho lá todos os dias de trabalho dele. Das 8 às 12, das 14 às 18. Das 8 às 12, das 14 às 18. Então, esse aqui ele calcula o tempo, né, o time desse funcionário com base no horário teórico. Ou seja, não considera nenhuma marcação para esse funcionário, mas tem o cálculo. Tá? Depois a gente vai ter aqui o infotipo 50, que é o infotipo lá de informação de registro de tempo, que é onde eu faço a ligação da matrícula do funcionário, então que é o meu número pessoal, que é o 10.000 aqui, 100.013, ele vai ter também o número do cartão dele aqui, 100.013. Aqui eu coloquei ele exatamente com a mesma matrícula. Tá claro que se eu tiver um cartão magnético, algum cartão diferente com outro código, é aqui que vai vir esse código para eu cadastrar e fazer a ligação da matrícula com o código do crachá do cartão do meu funcionário. Beleza? O próximo é o infotipo 2001. Então, infotipo de ausência. Então, aqui eu tenho lá a data de início e data fim. E qual que é o código de ausência do meu funcionário. O código de ausência para cadastrar para o meu funcionário. Então aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são as principais ausências que a gente tem. Beleza? Aí a gente tem aqui o infotipo 0416, que é onde eu vou lançar lá os meus direitos de férias. Então aqui, número a compensar. Então eu estou lançando pagamento de férias nesse exemplo aqui nessa tela, né? 1/1 de 2016. Quantos dias de abono? Vou lançar aqui 10 dias de abono, ele vai abater no meu contingente de férias que está lá no infotipo 2006, que é o próximo infotipo. Então eu tenho aqui o infotipo 2006, que eu tenho a data de início e a data fim aqui corresponde à data de início do período aquisitivo, a data fim do período aquisitivo, e eu tenho o número de contingente aqui, são os dias que eu tenho de férias, tá? Então eu tenho, a cada ano é gerado um novo registro aqui dentro do meu infotipo 2006, tá bom? Então aqui, início do período do aquisitivo, fim do período aquisitivo, tem a quantidade de dias, né? Conforme cada registro aqui, então ele tem lá a data de início e data fim, o tipo é o direito de férias, né? Que eu falei, e o número de contingente aqui, 5, beleza?
E por último a gente tem aqui o Infotipo 2011, que é onde eu vou receber as marcações do meu funcionário. Então o tipo aqui que lançado sempre é esse grupo 01, o tipo de apontamento é o P01, entrar ou sair. Então eu entro aqui a data, a hora e esse tipo P01. Então esse infotipo ele vai ter muitos registros no decorrer aí da vida, né, do funcionário. Por quê? Porque ele vai receber pelo menos 4 registros por dia de trabalho desse funcionário. Beleza? Eu vou mostrar aqui, então, antes da gente entrar aqui nas transações, vou dar uma repassada aqui nos infotipos com vocês, para vocês derem uma olhadinha. Então, a gente tem aqui, o que eu ia mostrar, né, mais especificamente, era aqui o infotipo 2001. Opa. Onde a gente tem aqui os tipos. Então, ó, o 2001 ele tem aqui esses tipos de ausência. São as principais aqui, né? Então a 0100 é a ausência de férias, a 0120 férias antecipadas, a 0200 é a licença médica, aquela que é até 15 dias, a 0210 é aquela licença médica que já foi para o INSS a partir do 16º dia, eu não tenho uma data fim. E acidente de trabalho a 0250, 0290 licença maternidade, 0350 faltas não justificadas, 0360 faltas justificadas, e aí eu tenho tudo aqui, ó, serviço militar, licença remunerada, licença não remunerada. Então, todo e qualquer tipo de ausência que eu for cadastrar para o meu funcionário, eu venho aqui no infotipo 2001. E isso aqui vai ser considerado lá pelo Time na hora de fazer o cálculo, né? A apuração. E o de férias, inclusive, ele é daqui que vai lá para o programa de férias. Beleza? Então esse é o infotipo 2001. O infotipo 7 vocês já viram, né? Então aqui eu tenho aqui a minha regra, ó. Os tipos aqui eu tenho mais tipos, mas os mais utilizados são aqueles que eu falei: 0, 1 e o 9. Tá? Então aqui eu tenho todas as informações da regra e horário de trabalho. O infotipo 0050. Certo? O infotipo 00, o 2006 ainda não tem nada criado para esse funcionário, porque eu não executei. Né? Então a gente não tem nada criado aqui para ele, mas se eu fosse criar, seria isso aqui, ó. Infotipo 2006. Aqui é o 01. Ele não está configurado. Não vai dar para criar. Não tem os tipos de períodos aqui criados para esse funcionário. Tá? Então a gente não consegue criar o infotipo 2006 aqui. Mas são esses, praticamente aqui são esses. Então o 2011 também tem, a gente também tem aqui infotipo. Só para vocês verem, certo? Então a gente coloca aqui a data, o horário, né? Então, por exemplo, é 08. Mas isso aqui vem normalmente através de integração, né? Então lá, ó, é o P01 e o motivo aqui também não tem nenhum motivo criado ainda configurado. Tá? Mas ele vem aqui cadastrado pela integração lá dos relógios e vem aqui e cadastra a marcação do meu funcionário. Beleza? Então esses aqui são os infotipos do módulo de time. Agora a gente vai para as transações aqui, as principais transações do módulo de time. A gente tem a primeira transação aqui, a PC00 underline M37 underline QGEN, que é o que vai gerar o meu direito de férias. Para cada mês, né? Para cada execução, se o funcionário tem. A regra é: o funcionário precisa ter trabalhado pelo menos 16 dias dentro daquele mês para ele ter direito a um avo de férias. Trabalhou menos de 16, ele perde o direito desse avo de férias, certo?
Então é aqui, a gente tem que executar esse programa mensalmente para todos os funcionários, para que ele gere o direito de férias do funcionário. A transação PT60, que é a transação que vai efetivamente calcular o time, que vai apurar as marcações aqui dos funcionários. A PT66, que é a transação que vai exibir o cluster de time, que são o cluster, o que é? O cluster é o resultado da apuração. Então, fui lá, calculei, esse resultado, esse cálculo fica armazenado em tabelas internas do SAP. Essas tabelas são o cluster que eu consigo acessar através da transação PT66. E a transação PA61 é a transação que eu tenho como se fosse a PA30, mas eu só consigo dados de time. Então, todos os infotipos lá que eu consigo acessar via PA30, eu consigo aqui pela PA61. Eu prefiro via PA30. Então, também fica aí a critério de vocês. Tá bom? Vamos ver aqui, então, a carinha dessas transações. Aqui é um programa, a PC00 underline M37 underline QGEN é um programa de cálculo, então ele tem essa carinha. Você tem que colocar lá, nesse caso aqui eu coloquei uma matrícula, o período que eu preciso calcular e marco aqui se precisa de log, teste e tudo mais e executo. Então esse programa ele vai calcular e vai verificar se o funcionário tem direito ao avo de férias ou não. Nós vamos ver já já isso daqui. A próxima aqui é a transação PT60, que vai executar o programa e apurar o time. A PT66, né, a PT66, que é um programinha aqui também que acessa o cluster, o resultado do cluster, o resultado do cálculo do time. E por fim, a transação PA61, PA61, que é a transação que eu consigo atualizar os infotipos de time. Ela tem a mesma funcionalidade da PA30, só que de uma maneira um pouquinho diferente aqui. E eu vou mostrar para você. Beleza? Vamos lá então. Tá aqui, ó. Então vamos começar aqui pela transação PC00 underline M37. O que é esse M37? Existe uma configuração, eu acho que eu não comentei isso em lugar nenhum ainda com vocês. Existe uma configuração, um campo, uma informação dentro do sistema que chama molga. O que é o molga? O SAP ele é um sistema globalizado, ou seja, quase todos os países do mundo utilizam SAP. E a SAP, o que ela fez? Como as leis, as questões particulares de cada país, aí, legislação, CLT só no Brasil, né? Mas leis de trabalho, as formas até mesmo de folha de pagamento, até a parte de fiscal e tudo mais, cada país tem o seu. Então o SAP criou as localizações para cada país. Então o MOLGA é o agrupamento de país que eu posso utilizar. Então vamos imaginar assim, o MOLGA do Brasil é 37. Então eu vou criar uma transação que é específica para o Brasil, então eu coloco lá um M37. Então PC00 underline M37 underline QGEN. Consigo especificar de que país é essa transação ou essa configuração. Esse campo molga ele tem dentro de várias tabelas, não só para transações. Então eu tenho a mesma tabela sendo utilizada por vários países e eu diferencio essas configurações através do molga. E o molga do Brasil é o molga 37. Beleza? Então vamos ver aqui, ó, transação PC00 underline M37 underline QGEN. Dou Enter. Vou colocar aqui a matrícula do meu funcionário. Vou colocar aqui o período, então, ele foi demitido em 1/11 de 2021. Vou rodar para ele o time até 30/11 de 2021. Vou executar aqui em teste. Olha lá, já executou. E aí eu tenho aqui, ó, a matrícula dele, né, tá lá. E aqui, ó, calcula período de aquisição e direito por período aquisitivo. Ó, período que eu estou colocando, período aquisitivo válido, foi o período que eu coloquei na tela de seleção de 1/11 a 30/11. Período aquisitivo válido. 1/11 de 2021, que é a data de admissão do funcionário, a 31/10 de 2022, que é quando termina o período aquisitivo dele. Período aquisitivo sempre de 1 ano.
1 do 11, 31 do 10. E aí, ele tem aqui, ó, para o período, né, que eu coloquei lá na tela de seleção, 2,5 dias. Por quê? Porque eu coloquei só período de um mês. Se eu colocar 2 meses, ele vai fazer 10 e por aí vai. Certo? Então essa daqui, e aí ele vai gerar lá, quando tiver configurado tudo bonitinho, ele vem aqui, ó, ajuste de contingentes. E aí ele vai aparecer aqui, contingentes a modificar, contingentes a eliminar, contingentes a inserir. Ele mostra o que é que precisa ser feito. Mas essa daqui, essa é a forma de você gerar o direito de férias para os funcionários. Beleza? Aí a gente tem a transação PT 60. Opa, PY não. PT 60. Também eu vou colocar aqui o meu funcionário. Só que aqui, como a gente não tem nada configurado, não vai calcular nada. Mas eu coloco o meu funcionário. Se eu for rodar, por exemplo, a empresa inteira, eu não preciso colocar nada. Eu só preciso colocar aqui o esquema de avaliação. O esquema, eu vou explicar com mais detalhe o que é um esquema na parte de folha, mas é quase a mesma coisa. Quem calcula o time é um programa, certo? Só que esse programa ele utiliza um esquema de cálculo para ir sendo guiado. O esquema é como se fosse uma árvore de orientação. Então o esquema ele fala, olha, tem regra, tem esquema, tem a regra, tem função, tem programa. E o programa ele vai lendo isso daí até chegar no ponto final lá de apuração. Tá? Então o programa é o RPTime 00 e ele lê, por exemplo, aqui o esquema standard é o TM00. Então, quando eu coloco, eu executo aqui o meu programa e ele traz a árvore bonitinha aqui. Só que como não tem nada configurado, vocês podem ver, ó, nenhum número de pessoal selecionado. Mesmo eu indicando lá na tela de seleção. Beleza? Então, eu vou encerrar aqui. A próxima transação é a transação PT 66. Então, a gente tem aqui a transação PT 66, que é onde a gente consegue verificar o cluster de time desse funcionário. Só que como a gente não tem nenhum cálculo, eu não consigo ver agora, não consigo mostrar para vocês. Mas ele acessa lá as tabelas de resultado que a gente consegue analisar mês a mês, dia a dia, o que foi calculado, quantas horas de trabalho, se teve hora extra, se não teve, se teve alguma ocorrência, se teve que ser descontado, teve falta, não teve. Ele aparece tudo bonitinho, como se fosse lá o espelho de ponto do funcionário. Tá bom? E eu tenho aqui a transação PA61, que eu tenho somente os infotipos de time aqui configurados. Tá? Mas você pode ver que ela é muito parecida com a transação PA30, com a PA20 lá, só que eu venho aqui, por exemplo, eu quero fazer um lançamento de eventos. Não é assim que eu faço, né? Vem através de integração. Mas vamos imaginar que eu queira ajustar um evento. Eu venho aqui, a semana, clico em criar. Opa, já tem aqui, eu estou utilizando. Vamos liberar ele aqui, vamos voltar lá. Olha lá, ele já traz aqui, ó, para eu criar como se fosse a PA30. Então não tem muita diferença essa transação, tá? Ela só atualiza, ela só abre aqui diferentemente para a gente lançar. Olha só, ó, tá? Ela é basicamente para você atualizar os infotipos de time. Utilizando ela ou utilizando a transação PA30 é a mesma coisa. Beleza? Então assim, esse módulo aqui ele é um pouco mais para você conhecer, não tem tanta interação, não vai ter muita coisa que você fazer, mas é bom você saber, você vai conhecer o módulo de time, os infotipos e as suas transações, ok? Vamos lá então para a próxima aula, vamos começar com a parte de folha de pagamento. Até já!